Às vezes, o meu marido fala assim, mas só você entende o Davi. Eu falei, gente, mas todo mundo tem que entender ele. Porque ele é de todo mundo. E eu deixo isso claro com o meu filho mais velho e com o meu filho mais novo. O Davi, ele é nosso. Ele não é meu. Ele foi uma oportunidade divina na nossa vida. Porque o Davi, ele é puro. A pureza que nós não temos, ele tem. Né? E ele pôde me ensinar isso. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Jornada da Alma. Como é bom estar aqui mais uma vez. E vocês já podem perceber a minha convidada aqui ao meu lado. Daqui a pouquinho, já, a Monique vai falar um pouquinho sobre a história dela, sobre o que nós viemos contar aqui. Na verdade, eu vou deixar já ela falar. Monique, bem-vinda, seja muito bem-vinda aqui ao Jornada da Alma. É com muito prazer tê-la aqui, uma amiga pessoal, uma amiga que a América me deu há 8 anos atrás. Acho que é 8, né, amiga? 8. 8, 8 né? anos atrás. Uma amiga que tem o meu coração, né? A Monique, ela tá lá em Los Angeles, eu tô aqui em Austin, mas não é distância que fez a nossa amizade se distanciar ou a gente se separar, né? Nós estamos separadas de corpos, mas o coração tá sempre juntinho. É Então, verdade. não me apresentei, para quem não me conhece, meu nome é Pamela Simeão, eu sou aqui, estou como terapeuta e esse canal aqui é para trazer conhecimento para vocês. E hoje é um podcast muito especial que nós vamos falar aqui hoje no dia 2 de abril. Monique, você quer contar um pouquinho o que acontece no dia 2 de abril, o que acontece no mês inteiro de abril ao redor do mundo? Vamos lá. Bom, vou me apresentar também, né? Eu sou a Monique Miranda, sou amiga pessoal da Pamela, sou design de joias e tenho uma marca própria, onde eu comercializo joias, e tenho um filho autista, o Davizinho. Tem 3 filhos, na verdade, mas um deles é autista, e já que nós estamos falando, né, do dia 2 de abril, que é o Dia Internacional da Conscientização do Autismo, eu acho que o assunto Davizinho vai ser o que vai estar em pauta, né? Bom, esse dia para mim é um dia muito importante, né? Onde nós mães, nós como família, podemos expressar, né? Podemos falar ainda mais sobre o quão é importante os nossos filhos, a causa deles, ter voz no mundo inteiro, né? E o que é mais legal é que esse dia é um dia internacional de conscientização, onde o mundo inteiro precisa escutar a voz deles, que muitas vezes é falada por nós, mães, nós, família. Monique, é um grande prazer tê-la aqui para poder falar desse assunto e eu te conheço, né, mais intensamente, então eu conheço um pouquinho da sua história, conheço a sua jornada, sei como é um pouquinho do seu dia a dia, porque eu já presenciei algumas coisas, e eu queria que você contasse aqui para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, porque esse podcast ele não vai estar só no YouTube, ele está no Amazon Music, ele está no Apple Music, então, em todas as plataformas onde as pessoas podem só nos ouvir. Então, esse é o momento da gente trazer a conscientização, explicar um pouquinho do dia a dia, como que é o dia a dia desse autismo, ou até antes, né? Eu queria que você contasse um pouquinho lá da sua gravidez, o Davizinho é seu segundo filho, então como que foi, né, para uma mãe jovem descobrir esse autismo e como que acontece o tratamento? Você ainda estava no Brasil, como que acontece esse primeiro tratamento ou essa descoberta, né? Até você realmente chegar num diagnóstico, sim, o seu filho é autista. Tem um caminho muito longo aí, né? Na verdade, eu costumo dizer que é um caminho meio de abismo, né? Um caminho meio de se perder, é um caminho do desespero. Eu falo, meus olhos chegam até encher d'água, porque eu sei como é, né? Ela em casa, nós passamos por isso e foram 2 anos bem complicados, né? Para toda a família, não só para o pai, não só para a mãe, mas para todo mundo que está ali, né? Receber esse diagnóstico. E aí, como que é isso, Monique? Porque lá em casa nós tivemos esse período, né, com meu sobrinho, será que é autista, será que não é? E vai fazer todos os testes. Eu queria que você explicasse também todos os testes, porque você é mãe, e barato, não é? A gente consegue esses testes pelo SUS, porque, por exemplo, na minha casa, o meu irmão e minha cunhada fizeram tudo no particular, então demandou, né,
dinheiro, demandou tempo, tudo da família, e aí no final desses 2 anos chegou-se à conclusão de que não, meu sobrinho não era autista, era só realmente um atraso, e aí é aquela coisa de que aquele alívio, né? A gente sabe, um alívio para outros não, para outros realmente o diagnóstico é aquele, aí você precisa encarar essa realidade e agora, né? Sou mãe de autista, e como é isso, como é se redescobrir nesse lugar, aprender muitas coisas, porque como é o seu segundo filho e é o filho com autista, ele demanda mais da sua atenção, demanda que você aprenda coisas para poder passar para ele. Então, enfim, o palco é teu, eu quero que você simplesmente conte um pouquinho de toda a sua jornada até sair do Brasil e chegar aqui. Gente, a Monique vai contar a jornada dela saindo do Brasil e vindo para cá, mas ela não vai entrar em detalhes sobre trabalho, nada aqui nos Estados Unidos, porque vocês já sabem que esse aqui não é um canal de levar conhecimento. Se vocês querem saber um pouquinho de vida dos Estados Unidos, como é que é vir para cá, trabalho, visto, não, é para outro canal, me desculpem, mas esse aqui não é o foco. Jornada da Alma é para trazer conhecimento, é para trazer informação. Então, Monique, o palco é todo teu, por favor, esteja aqui. Às vezes eu vou levantar a mãozinha para poder tentar entender um pouquinho mais, porque eu vou tentar fazer o ouvido de quem está lá do outro lado, e quem não sabe ainda sobre autismo, tá? Então, vou levantar o dedinho para poder ir te perguntando. Agora vai, meu bem. Vamos lá. Bom, primeiro, muito obrigada por esse convite, Pamela. Para mim, falar do autismo é muito importante, principalmente no dia de hoje, né? Como eu disse anteriormente, é necessário falarmos para o mundo inteiro sobre os nossos filhos, sobre a causa autista, sobre o espaço que eles precisam na sociedade, né? Então, vamos lá. Eu acho que eu vou contar um pouquinho desde o início da vida do Davi mesmo, para vocês entenderem até a minha reação em relação ao diagnóstico dele de autismo, tá? Davi, ele foi um filho completamente programado, né? Eu programei para engravidar e na verdade, foi meu único filho que foi totalmente programado e para organizar quarto e tudo, né? Porque eu fui mãe anteriormente muito nova, né? Aos 16 anos. E depois, quando o João já tinha 10, meu primeiro filho, eu engravidei do Davizinho 3 meses após o meu casamento. E aí, foi uma gravidez ótima, saudável. No final da gravidez, nós fizemos uma ultrassom e nós vimos que o cordão umbilical estava em torno do pescocinho, então tivemos que fazer uma cesárea de emergência, né? Mas ele já estava aí com 38 semanas, entrando na 38ª semana. Então, sem riscos maiores, porque já era tempo mesmo de ele nascer, né? E aí, foi tudo bem, né? Apesar de, na hora ali, ele não ter chorado, mas na média foi tudo bem, assim os médicos me falaram. Mas após o parto, ele já estava em casa, passamos por alguns exames, algumas vacinas, e quando chegamos no exame da orelhinha, que assim é falado no Brasil, né? Detectou de que ele não escutava. E aí fizemos uma segunda vez, fizemos uma terceira vez, até que tivemos que fazer o exame Bera, que é um exame mais complexo para realmente eles me dizerem ali se o Davizinho era de fato surdo ou não, né? Ou era uma perda auditiva mais leve ou não. E aí foi detectado de fato que o Davi era surdo bilateral profundo. Então, já com 3 meses de idade, nós descobrimos que o Davi era surdo bilateral profundo. E aí, eu costumo dizer que começou toda o meu challenge, né? Podemos dizer assim, os meus desafios com o Davi. E ser mãe do Davi passou ali, a partir daquele momento ali, ser algo novo para mim, porque maternar, ele sempre vai ser um desafio, né? A maternidade, ela não é simples, apesar de ser algo maravilhoso de se viver.
Mas ser mãe de uma criança surda com alguma deficiência, eu entendi que eu ia ter que ainda ser mais forte, que eu ia ter que lutar outras batalhas, né? E antes disso também, eu esqueci de contar que 1 mês de idade, o Davi também teve uma sepsemia e ele ficou internado 2 semanas na UTI, e eu internada junto com ele, porque na época disseram assim para mim, olha, se você conseguir só amamentar ele, vai ser um remédio para o seu filho, além do antibiótico. Então, eu fiquei internada com ele na UTI, né? E foi uma coisa muito louca, assim, porque a médica insistia que ele não tinha nada, porque era, né, pelo telefone, eu ligando para ela, olha, eu preciso que você olhe o meu filho. Eu ligava para ela, ela falava, mãezinha, ele não tem nada, ele nem tem febre. Eu falava, eu tenho certeza que meu filho tem alguma coisa. Eu sinto ele com uma quentura interna, alguma coisa ele tem. E quando eu cheguei lá, na mesma hora, ela pediu um hemograma completo, porque ele tinha uma pinta vermelha no rosto e uma na barriga. E quando ela viu, ele já estava com uma infecção já grave, né? E precisou internar na mesma hora. Então, na verdade, esse foi o primeiro desafio que eu tive com o Davizinho, né? Que eu tive que ser muito forte, era muito medo de perdê-lo. Mas ali começou a minha trajetória, de fato, né? De uma mãe guerreira do lado do seu filho, lutando todas as batalhas dele, sendo voz dele definitivamente, porque eu creio que eu fui voz dele desde aquele momento em que ele tinha 1 mês, né, para ele continuar vivendo, né, porque se eu não tivesse levado ele, mais 2 dias ali, ele não ia mais sobreviver. Enfim, depois eu descobri a surdez, tá, bilateral profunda, e começou o meu desafio para fazer o implante coclear nele, que é vulgarmente chamado como ouvido biônico. Devolve a audição para a pessoa de uma forma eletrônica, né? Ele ouve o som das nossas vozes de uma forma eletrônica, mas ele é hábil a aprender, né? A falar, ele consegue ouvir e consegue se comunicar normalmente, uma vez que ele usa esse implante coclear e que ele tem aí todos os tratamentos devidos, né, para potencializar o uso, enfim, e ele aprender toda a linguagem, tudo o que é necessário para realmente uma pessoa falar. E aí, com 2 anos e meio, o Davizinho já estava aí implantado, com 1 ano e 4 meses, nós conseguimos fazer o implante dele. Eu já estava grávida do Matheus, inclusive, de 38 semanas, e eu decidi fazer o implante coclear no Davi na época. Matheus é meu último filho, né, meu mais novo, e todas as pessoas ao meu redor falavam que eu era louca. Monique, como que você vai fazer uma cirurgia de 6 horas numa criança se você está grávida de 8 meses da outra? Aí eu falei assim, não, eu quero que faça, porque se alguma coisa acontecer com esse, eu já resolvi esse. Eu já resolvi esse, aí depois eu posso resolver esse, entendeu? Então, foi isso. E depois ele fez a cirurgia de 6 horas, implantou. E depois, com 2 anos e meio, já o Davi desenvolvendo ali terapia. Eu lembro que você citou aí na sua pergunta, né? Se foi feito pelo SUS, se foi particular. Pamela, nós sabemos que no nosso Brasil as coisas são um pouco mais difíceis quando se trata, né, de atendimentos especializados pelo SUS. Imagina isso há 11 anos atrás, né? O autismo nem era falado. Na minha cidade, né, eu sou de Macaé, no interior do Rio de Janeiro, eu nunca tinha ouvido falar de autismo e não tinha uma terapeuta especializada em autismo nessa época lá, tá? Eu tinha uma única terapeuta, que era a Nina, esqueci o sobrenome dela agora, maravilhosa, que ela tinha estudo nessa parte de comportamental, ela era psicóloga e tinha uma base grande nessa parte comportamental, ela só trabalhava com crianças, então ela conseguiu, na época, fazer a terapia do Davi com a parte comportamental, junto com a fala, entendeu? Tudo junto. Enfim, então eu não consegui realmente nenhum recurso na época pelo SUS, porque não era disponibilizado, não tinha acesso realmente, nem tinha disponível na minha cidade nenhum profissional da área, tá?
E aí eu lembro que na época ele já estava com 2 anos e meio e a fono dele, a Flávia, que eu falo que foi a profissional anjo da nossa vida, porque ela que me ajudou a trilhar todo o caminho desde a descoberta da surdez, tá? Até o implante coclear, ela acompanhou a gente em tudo. Flávia Miranda é o nome dela. Acompanhou a gente em tudo e ela fazia também. Pode falar. Deixa eu te interromper. Esse implante foi feito pelo plano de saúde ou foi no particular, Monique? Porque eu Foi, também nem sei se o plano aprovava isso na época. foi feito pelo plano de saúde depois de uma briga também, né? Precisou aí de uma briga, precisou de, na época era Unimed, precisou eu ir várias vezes, né? Foi assim, eu não estou detalhando tudo, mas foi um processo muito árduo para eu chegar até essa cirurgia, mas muito árduo mesmo. A gente chegou a cogitar fazer pelo SUS, na época, devido à dificuldade da aprovação pelo particular, mas no SUS, infelizmente, até onde eu sei, eu não sei se isso já atualizou, tá? Na minha época, eles só faziam um ouvido. Então, assim, eles só disponibilizavam cirurgia para um lado e a criança só ganhava do SUS um implante e não os dois. No caso do Davi, ele era surdo bilateral profundo, então ele precisava no implante nos dois ouvidos, tá? Bom, e também para quem não sabe, né, vou abrir um parêntese aqui, para ser considerado, para a criança poder fazer um implante coclear, ela precisa ali ter a cóclea, né, que é exatamente o labirinto, que é o órgão interno do ouvido, em perfeito, a palavra não seria estado, imperfeito, perfeito. Vou resumir assim, né? Não poderia ter nenhuma deformidade, digamos assim, na cóclea, tá? E o que faz uma pessoa surda é o fato dela não ter as células que mandam o som para dentro do cérebro, que são os cílios. São cíliozinhos que são as células que mandam o som para o cérebro. A pessoa surda, não, no caso do Davi, não tinha esses cílios para que o A som informação fosse transmitida. ao cérebro, exatamente. E aí, conseguimos fazer o implante quando chegou com 2 anos e meio. A Flávia, que é a nossa fono anjo, ela falou assim, Monique, o Davi, ele não tá pegando as palavras, né? Ele não tá conseguindo desenvolver, ele consegue pouquíssimas coisas, mamãe, papai, mas ele não tá conseguindo ir, né? Ele não tá conseguindo avançar. E na época, por coincidência, mas na verdade eu não acredito em coincidência, uma família da minha cidade, uma moça, engravidou de trigêmeos e 2 dos filhos dela nasceram surdos. E eu passei na época para ela todo o caminho das pedras. O que você precisa fazer, Daniele? Você vai para esse lugar, contacta essa pessoa, vai para essa pessoa, faz cirurgia com esse. E os filhos dela que faziam fono no mesmo lugar do que o Davi, junto com a Flávia, já estavam falando, já estavam desenvolvendo e tinham feito cirurgia após o Davi. E o Davizinho não. E aí, junto com isso, eu comecei a perceber alguns comportamentos nele repetitivos, né? Que foi exatamente ali, com 2 anos e meio, que é um período muito crucial para a criança autista, que é a queda neuronal, né? Que é exatamente quando ali a criança perde, né, habilidades, mas quando a criança ela é típica, né? Ela não tem nenhuma condição, ela rapidinho ali ela refaz aquelas habilidades, que não é o caso da criança autista, né? E aí eu vi que o Davi tinha esses comportamentos repetitivos e falei, tem alguma coisa. Mas aí começou a minha resistência e eu digo para você que até o meu luto, porque eu não queria enfrentar mais uma coisa. Eu já tinha passado pela sepsemia, eu já tinha passado pelo implante coclear, eu já tinha tido um outro bebê, e eu não queria enfrentar
mais uma coisa, né? E aí começou a minha negação. Por mais que eu quisesse saber o diagnóstico, porque eu lutei para poder saber esse diagnóstico, tinha algo dentro de mim que assim, ai, não acredito. Que eu vou ter que fazer mais alguma coisa, que eu vou ter que lutar em mais alguma coisa, né? E aí eu lembro que eu fui procurar alguns médicos no Rio e me indicaram a doutora Carla Gicovati, que era uma médica muito renomada no Rio de Janeiro, e na minha época, 11 anos atrás, ela era assim uma bam, né, que a Qual a gente fala. especialidade dela, Monique? Ela é neurologista. É, neurologista. E aí, nós fomos até ela e eu lembro que eu falei assim para ela: doutora, olha só, não precisa rodear, eu tô aqui para ouvir o que tiver que ouvir, eu vim atrás de diagnóstico, então, se Davi tiver alguma coisa, a senhora pode me falar, não precisa, tipo, vir mais uma vez para poder olhar de novo, porque a senhora pode ficar preocupada, né, de como vai dar essa notícia para a gente, né, porque às vezes o médico, ele é cauteloso, porque sabe que a família, de repente, vai, né, sofrer com o diagnóstico, embora eles também saibam, né, que o diagnóstico é a melhor coisa para aquela família, porque aquela família vai poder agir em prol daquela criança, mas eu sei que existe esse cuidado, né? Então eu fui assim: a senhora pode me falar o que tiver que falar, que eu estou aqui disponível para ouvir. Ela sentou com o Davi 30 minutos no chão, né, para poder testar algumas habilidades, e é assim que é feito o teste do autismo, né? Ainda existem estudos, né, pesquisas de alguns outros testes, até testes mesmo usando devices, né, aparelhos para poder exames do cérebro para poder detectar, mas na minha época era exatamente isso, o comportamental mesmo, né? E ela sentou 30 minutos, Pamela, com o Davi no chão, lá na Barra da Tijuca, o consultório dela. Ela sentou 30 minutos com o Davi no chão, levantou e falou assim: sim, seu filho é autista, nível 2, moderado. Eu falei: ok, e agora? O que eu tenho que fazer? Me fala o que eu tenho que fazer para eu fazer. Acho que eu Monique, estava. peraí. Uhum. Eu acho que você já ia falar isso já, mas como que foi receber essa notícia? Sim, o seu filho é autista, nível 2. Pamela, eu acho que eu estava assim, já tão na dor, que eu entendi que eu não tinha opção. Tipo assim, Monique, você vai precisar agir, é como se você pegasse o teu pacotinho de dor e falasse assim: ok, eu preciso caminhar com ele, eu não tenho opção. Tá entendendo? Eu não Uhum. tenho opção, eu preciso agir, eu não tenho escolha, assim como eu não tive escolha lá atrás na sepsemia, né? Eu precisei ficar internada com ele, eu precisei ficar o tempo todo tentando amamentar ele para que eu entendia que aquele leite era a vida dele naquele momento. Foi muito difícil para mim estar aqueles 15 dias dentro da UTI. Depois, foi difícil para mim ouvir o diagnóstico da surdez. Eu lembro que, meu Deus, eu entrei no carro, eu olhava assim para os lados, sabe quando você tá sem norte, assim, sabe? Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi ligar para minha mãe e falei: ela, calma, minha filha, vai ficar tudo bem, assim, sem chão. E o terceiro diagnóstico dele foi assim: querida, deixa eu te falar uma coisa, pega esse pacote de dor e anda, porque você não tem opção. E assim eu fiz, né? E aí eu perguntei para ela: mas o que eu tenho que fazer? Me fala o que eu tenho que fazer, né? Se eu tenho, quais são as terapias? E não tinha terapia na minha cidade, como eu te falei. Não tinha terapia. A terapia que tinha era com a Flávia, maravilhosa, que a mãe dela teve um filho surdo há 50 anos atrás, e a mãe dela montou um instituto que se chama Amada, que era para ajudar pessoas surdas. E é um projeto lindo. E aquele lugar, para mim, foi a minha casa, assim, de acolhimento. A Flávia, na época, foi para mim a minha base. Assim, o que ela falava era o que eu fazia. E aí, eu continuei fazendo terapia com o Davi na Amada, que era na época grátis, porque era uma instituição mesmo para qualquer pessoa
tivesse para ter acesso, né, ao aprendizado mesmo da fala, de libras, de tudo. E encontrei a Nina White, é White sobre o sobrenome dela, a Nina White, que era fono também, mas ela tinha muito essa, não era psicóloga, ela era fono, mas ela tinha essa habilidade na parte comportamental, né, do indivíduo. Então, ela conseguia fazer uma terapia com o Davi em conjunto, e ele estava progredindo muito bem na época, né, em português, na minha cidade, em Macaé. Mas eu senti, Pamela, que a Nina e a Flávia, elas eram de fato o meu suporte principal. E era como, eu não sei se porque o autismo ele não era muito falado, ou eu estava muito adormecida, sabe? Diante de tantas coisas para resolver, tão nova, né? Eu tinha 27 anos, eu já tinha meus 3 filhos, então 3 vidas dependentes de mim, e um filho muito dependente de mim, né? E ali amadurecendo ainda, né? 27 anos, meu Deus. Então elas duas eram o meu norte e talvez eu ainda não tivesse, olhando agora com a idade, né, com meus 40, mas olhando para a Monique dos 27, talvez eu ainda não tivesse maturidade para poder lidar com tanto, mas eu fui na força de mãe, sabe? Eu fui na força de mãe. E quando eu cheguei aqui, aí nós decidimos vir embora para cá, né? E quando eu cheguei Não, aqui. peraí, Monique, Tá. peraí. Vamos dar um gap assim, muito grande, não. Você descobriu que o Davi, aos 2 anos e meio, era autista. E aí você chegou a fazer ou mudar de cidade por conta do autismo para que Davi fizesse terapias que precisavam ser feitas especificamente para o autismo, ou você ficou nessas duas profissionais e ok. Pamela, eu fiquei nessas duas profissionais e eu consegui um apoio da escola muito substancial, muito maravilhoso na época. Foi uma escola que me acolheu, tá? Porque eu não sei se você sabe, mas as escolas, elas particulares, né, principalmente, elas não são obrigadas a aceitar o teu filho autista, né? Na verdade, ela não é obrigada a aceitar nenhuma criança. A matrícula está ali, né? Você pode fazer a matrícula, pode dizer também que não tem matrícula disponível, né? Então, ela não é obrigada a aceitar o teu filho, tá? Essa escola, na época, o Davi tinha uma professora ímpar, que agora me falha, eu não consigo lembrar o nome dela, maravilhosa, em que ela sentava junto com ele para poder explicar ele com o implante, né? Então ela sentava junto com ele para explicar tudo para ele. E ele estava indo muito bem de forma com a parte didática, né, na escola. Ele estava desenvolvendo escrita, ele aprendeu. O Davi é uma criança muito inteligente, né? Ele não tem retardo cognitivo, tá? Ele tem aí no comportamento dele, né? O comportamento dele é de uma criança infantilizada, mas a parte cognitiva dele é totalmente perfeita, então é possível para ele aprender, né, tudo desde que ele consiga assimilar, porque a barreira principal dele também é a comunicação, uma vez que ele é uma pessoa surda, usuário de implante coclear, né? Monique, deixa eu te interromper para contar uma história do Davizinho. Gente, quando eu conheci o Davizinho lá em Los Angeles, e aí a Monique precisou fazer alguma coisa na casa dela, mas que não podia ter as crianças. Eu não me lembro o que foi. Aí o Davizinho ficou lá em casa. Uhum. Ele ficou lá em casa, ele queria assistir alguma coisa na TV, que estava passando alguma coisa, só que, gente, celular, né, tecnologia, é uma coisa muito devagar, né? E ele olhou para mim e pediu o que ele queria fazer, eu não me lembro, acho que você levou o videogame dele e precisava instalar o videogame. Gente, óbvio, não sei jogar videogame, quanto mais instalar. Eu falei, Davizinho, meu amor, desculpa, mas a tia não sabe como fazer. E simplesmente peguei o controle e entreguei na mão dele. Ele simplesmente foi lá, no computador, rapidinho, instalou o telefone, quando eu vi, ele já estava jogando. Eu falei, que maravilha! Ele é surreal. Já instalou e está jogando o seu videogame, porque a habilidade dele é assim,
Ele é surreal para a parte de tecnologia, computador, ele ama, de verdade. E aí, ele estava indo muito bem na escola, né? Com a ajuda dessa professora, dessa escola, com a ajuda da Flávia e da Nina, nós tentamos, por um período, levar o Davi todas as terças-feiras no Rio de Janeiro para fazer terapia comportamental, terapia ABA. Nós ficamos fazendo isso durante uns 7 meses. Toda terça-feira, nós íamos no Rio de Janeiro, que era 2h30 a 3 horas da minha cidade, só para levar o Davi para fazer terapia, fazia 3 horas de terapia e voltávamos para Macaé. Hoje eu entendo que eu fiz isso realmente para ajudar meu filho, mas se eu soubesse de tudo que eu sei hoje sobre autismo, né, como funciona e tudo, talvez eu não tivesse enfrentado aí esse desafio de levar ele até o Rio de Janeiro, porque eu também hoje entendo dos prejuízos que causa também nesse tempo, na viagem, o desgaste, né, enfim. Mas, como pais, na época, nós tentamos o melhor para ele e esse era o melhor. Mas isso durou 7 meses e aí a gente depois só continuou com a Flávia e com a Nina, tá? Então, nós fizemos isso até os 6 anos do Davi. E ele estava indo muito bem, como eu te falei, escrevia já muitas coisas, conseguia falar algumas palavras, né? Porque mesmo implantado e podendo aí ouvir tudo e se comunicar de forma perfeita, e nós entendemos que o autismo também era um limitador da comunicação dele. Então, o implante veio para ajudar o autismo, mas o autismo ainda estava ali. Né? E para algumas pessoas autistas, a comunicação é uma parte desafiadora. E aí o Davi tinha aí 2 challenges, né, para a comunicação dele, o autismo e a surdez, o uso do implante, que causa nele muitas vezes um incômodo, né, e ele quer tirar, uma vez que ele tira, ele não ouve, entendeu? Então são muitos desafios. Enfim, então 6 anos aí, tá? Se passa até os 6 anos, foi com a Nina, foi com a Flávia, usando o implante coclear, a mãe todos os dias à noite colocando para carregar, no dia de manhã colocando no ouvidinho dele, né? E quando ele fez 6 anos, nós decidimos vir embora para os Estados Unidos por algumas questões pessoais nossas. Quando eu cheguei aqui, antes de eu vir, na verdade, o meu marido, ele já tinha visto escola para o Davi, né? Não tínhamos visto a parte de terapias, porque ia se precisar fazer aí uma pesquisa maior, enfim, e ele já estava, inclusive, ocupado com outras partes, né? De toda a mudança. Então, ele viu a escola e nós viemos. Quando chegou na escola, a escola não era especializada, né? Assim como a do Brasil também não era. Mas aqui é assim, se a escola não é especializada, eles de fato não sabem lidar com a situação. E nem se movem para lidar com a situação. Então eu lembro que teve vezes que eu deixava o Davi na escola e ele chorava, olhava para mim assim com o olhinho, porque ele ficava perdido, não entendia o que estava sendo falado, né? Com implante, tadinho, que ainda tem um desafio ali, a gente não sabe como que é a chegada, de fato, desse som, sabe? Em outra língua, num lugar novo. Muitas mudanças para ele, para mim, para toda a família, para o meu filhinho mais novo, né? Enfim, para todo mundo. E aí, nós depois conseguimos, nos mudamos de cidade, da cidade nós morávamos em Hollywood, a gente se mudou para Torrance, que é uma cidade que, inclusive, ficamos na época perto de você, que é uma cidade que tem escolas ao redor de muito mais qualidade, tá? Com notas maiores, e também tinha escolas especializadas, né? Que eles chamam de escolas que os professores têm formação em ABA, né, que é uma terapia comportamental, que no Brasil nós chamamos de ABA,
né? Então, o professor, ele tem essa formação, então ele consegue lidar com as crianças special needs, né? E o Davi foi para essa escola, que além de ser uma escola regular, ela também era uma escola especializada, que tinham classes, né, para crianças com necessidades especiais. E aí o Davizinho foi e começou né, o professor na época ótima, a professora na época ótima, foi já desenvolvendo a escrita, e aí ele foi começando a aprender inglês. Hoje o Davi lê e escreve em inglês. E Monique, ele precisava ter alguém com ele, acompanhando ele? Ou assim, a professora da classe conseguia dar conta daquela classe? Ou ele precisava de alguém ao lado dele? Tá. Agora a gente vai entrar em, inclusive, outro assunto, porque, na verdade, as escolas aqui são especializadas, né? Tem classes especializadas, mas elas ainda carecem, tá? De suporte para essas crianças. Eu afirmo para você, 100% de certeza, que é muito melhor do que no Brasil estar aqui para o meu filho autista, tá? Não é à toa que eu estou, não é à toa que eu permaneci, que eu não voltei. Mas as escolas ainda carecem de mais ainda suporte para essa criança, tá? E aí eu identifiquei que o Davi precisava de uma pessoa para ficar com ele o período inteiro escolar, e estou brigando por isso há 4 anos, tá? Inclusive agora eu vou estar contratando uma advocate para ir brigar comigo, porque a briga não é briga pequena. É uma briga em que eu vou precisar ser leoa de novo, né? É mais aí um challenge, porque o Davi precisa de uma pessoa para ficar com ele. Por quê? Porque às vezes ele tira o implante. Agora ele já está um rapazinho de 13 anos, ele vai fazer 14 anos, né? Então ele tira o implante, ele deixa o implante em qualquer lugar. O implante é um aparelho de $30.000, né? Então ele deixa em qualquer lugar. Ele pega o lanche dele muitas vezes e joga fora. Ele às vezes não consegue se concentrar para poder fazer o que tem que ser feito. A comunicação com ele precisa ser mais cuidadosa, porque ele é surdo e usa implante. Então, precisa ter uma pessoa ali para intermediar, para estar entre a professora e ele, né? Só que isso custa para o Estado. E porque custa para o Estado, precisa lutar por isso, né? Então, hoje, esse é o meu desafio com o Davi na escola. Eu estou lutando para que ele tenha um one-on-one com ele em todo o tempo do período escolar, tá? Mas quando a gente veio para cá, que a gente veio para Torrance, que ele estava ali estudando, né, com essas professoras, ele teve 2 professores muito bons, uma professora e depois um professor muito bons, mas eu detectei, desde a época desse professor, que ele precisava de um one-on-one com ele todo o tempo, porque ele é muito capaz, né? Ele é muito capaz. Mas, como custa para o Estado ceder essa pessoa, né? Eles estão aí dizendo não para mim há 4 anos e o meu filho está perdendo tempo, né, de aprendizado, de conseguir, né, alcançar outras crianças aí no processo da escola, sabe? Isso está sendo para mim muito frustrante, muito difícil, mas agora eu vou estar entrando com uma advocate para poder conseguir resolver isso, tá? Mas ainda assim, né, eu prefiro estar aqui com ele do que talvez se eu estivesse no Brasil, batendo de porta em porta, sendo negada nas escolas, né? E aqui a escola é gratuita, né? E são ótimas escolas. E no Brasil a gente sabe que a educação que não é paga é muito precária, né? Monique, e as questões das terapias aqui com o Davi? Como que foi? Você mudou para cá, o Davi estava bem avançado lá no Brasil, na escrita. Você sentiu que quando você mudou para cá, retrocedeu isso? Até que você conseguisse encontrar, né, todas as terapeutas que ele precisa, fono e tudo mais?
Sim, Pamela. Quando a gente chegou aqui, ele retrocedeu no português, né? Ele perdeu as habilidades dele de escrita, infelizmente, em português. Tudo que a gente tinha ganhado com ele lá no Brasil, ele acabou perdendo. E nós tivemos que conversar e escolher uma língua para ele. Entendemos, né, que a gente ia querer viver aqui, e decidimos o tempo inteiro falar com o Davi em inglês, escrever para ele em inglês, né? Se comunicar com ele em inglês até que ele conseguiu aprender. Hoje ele escreve, inclusive ele tem um canal no YouTube, em que Deixa, por favor, aqui o canal do YouTube, tá? Do Davi, para a gente poder seguir o Davi, todos os seguidores seguir o Davi. vou deixar para vocês, eu vou depois passar aí para todo mundo e eles colocam o nomezinho aí para poder vocês seguirem o Davizinho no YouTube, por favor, porque ele ama quando ele vê que ele tem mais seguidores, ele corre para poder me mostrar coisa mais fofa. Eu falei, gente, eu vou deixar na descrição dessa live os contatos aí do Davi, o YouTube do Davi, e para você que está só nos ouvindo, corre lá no site ou vai no YouTube para poder pegar essas informações e a gente poder acompanhar o Davi. Exatamente. Ele baixou um aplicativo de desenho gráfico sozinho, que eu nem imagino como que ele consegue manejar naquilo, né? Ninguém ensinou para ele, ele aprendeu tudo pelo YouTube. E ele criou um personagem para ele e ele faz os bonequinhos, tá? E os bonequinhos se mexem. Ele determina os segundos para a mão do boneco mexer, para a boca do boneco mexer, para o boneco falar. Então, assim, é impressionante as habilidades dele, sabe? Ele é muito inteligente mesmo, é uma gracinha. E ali, eu percebo que ali no YouTube é onde ele ganha o espaço dele de comunicação. Porque a verdade, a parte mais dolorosa de ser mãe de autista, não quero chorar, é que é difícil para eles fazerem amigos, né? Então, é muito difícil para eles entrarem na sociedade, né? De forma assim, integral. Ok, eu estudo, eu tenho amigos, eu frequento lugares, né? Porque a comunicação, muitos deles têm essa barreira da comunicação. Ou a pessoa vai titular eles, ai, é muito estranho. Ou, né, no caso do Davizinho, que mal consegue falar, né? Então, ele não tem amigos. Então, o amigo dele é o Matheus, né? Que é o irmão. Então, eu percebo que é o YouTube, que é o mundo dele. É o canal que ele criou, que é o mundo dele de comunicação. Ali ele tem as pessoas que seguem ele, ali ele tem as crianças da mesma comunidade dele, do negocinho lá que ele gosta, que é o Number Blocks. E aí eles têm uma comunidade e ele tá dentro dessa comunidade. É ali que ele se expressa, é ali que, sabe, é muito desafiador para a gente que é família, né? Ter que lidar com isso, porque tudo que a gente quer para os nossos filhos, né? Tudo que a gente quer é que eles venham se desenvolver, que eles venham pertencer, é que eles venham encontrar o espaço deles na sociedade, em todos os âmbitos, né? Sejam ter a família deles, ou serem felizes sozinhos, não tem problema, ou encontrar a profissão que eles amam, enfim, pertencer, né? E para o Davi, pertencer é difícil. É um grande desafio, né? Porque tem a questão do preconceito, tem a questão da sociedade achar que tudo precisa ter um padrão, e não é por aí, porque todas as pessoas são diferentes, né? E eu acredito que, por isso que eu falo que esse dia de hoje é tão importante, né? Porque eu acho que cabe a nós, né, adultos, pais, né, ensinarem para os nossos filhos a serem mais amáveis, a serem mais pacientes com o outro, a entenderem que não existe aí um padrão, que cada um tem os seus desafios, que cada um tem as suas habilidades, que cada um é bom numa coisa, né?
e que a gente precisa ser kind com o outro, porque o outro precisa ter um coração também, né? Então, assim, eu já vi o Davi chorando porque teve um follow, para ele é mais difícil lidar com as emoções dele, sabe? Ou que alguma criança fala alguma coisa para ele que ele não gosta, né? Ele tem ali o perfil dele do YouTube, que teve uma época que ele estava até colocando que ele estava a little bit depression, que ele estava um pouco depressivo, né? Mas por quê? Porque ele enfrenta a sociedade como eu e você que somos, que não somos atípicas, que temos um cérebro neurotípico, né? Ele enfrenta o mundo da mesma forma que eu e você enfrenta, né? E o que a gente precisa fazer é tornar esse mundo, de alguma forma, mais respeitoso para aceitar as debilidades, as dificuldades do outro, né? Porque eles querem pertencer também, só que eles têm a maneira deles. Monique, eu acho que conforme as pessoas vão tomando consciência de tudo que está à volta, né, de todas as diferenças que o ser humano tem, e aí eu não estou falando só de quem é típico, de quem é típico, nada disso, pegando realmente a tua fala de que todo ser humano é diferente, eu sou diferente de você, que é diferente do outro, e assim nós vamos seguindo. Eu acredito que o dia 2 de abril é um dia muito importante para que o mundo conheça um pouco mais sobre o que acontece com o autismo, né? E o que acontece com a síndrome de Down, o que acontece com tantas outras coisas que as pessoas, né, mal sabem. Hoje, em 2025, nós temos muito mais informações do que tínhamos há 10 anos, há 11 anos atrás, né? Então, eu acho que conforme a sociedade vai crescendo como pessoa mesmo, a informação vai chegando na casa de cada um, a tendência do ser humano é olhar para o outro com amor. Então, aqui no canal, o que eu peço é exatamente isso, né? Olhar para você mesmo com amor, porque quando você se olha com amor, você só consegue olhar para o outro partindo daquilo que você tem, daquilo que sobra dentro de você, né? É o transborde. Então, se eu me amo, eu cuido de mim, eu olho para o outro com o mesmo amor, com o mesmo olhar de compaixão, de respeito, e de que passa na rua e vê uma mãe, muitas vezes, né? Que aquele filho tá ali, tá no momento dele, tá se encontrando, e muitas vezes aquela criança tá dando piti, né? Tá se jogando no chão, né? Tá se jogando no chão, tá com aquela birra, e às vezes as pessoas passam e olham e falam, nossa, e critica. Não é esse olhar de crítica, né? É um olhar de compaixão. Se você não vai ter compaixão, passa e você não precisa falar nada, não precisa nem olhar, sabe? Finge que não vê, mas não traz aquele olhar, porque aquela mãe já está ali tendo que enfrentar ela mesma, tendo que enfrentar, ajudar aquela criança, e ainda assim precisa enfrentar aquele olhar. Sim. Só um instante, é porque você chora, eu choro, que aqui é assim, gente, desse jeito, né? Sim. Não precisa lidar com aquele olhar crítico, né? É simplesmente não pode fazer nada se você não vai querer abaixar e ter a compaixão de que, olha, você precisa de ajuda, se não vai fazer isso, passa, né? E segue o seu dia e deixa que aquela mãe ela vai conseguir resolver, porque aquele piti que ele tá tendo, né, gente? Eu tô falando piti, não é num tom desmerecendo nada, é só uma forma de explicar o que acontece. Mas aquela mãe vai saber lidar com aquilo ali, porque é só mais um, né? Dentre todos os outros que acontecem. Então, levar informação. Desafios, né? E às vezes aquela criança, ela desregula, né? E aí a mãe, ela vai aprendendo ao longo do tempo a lidar, né, com o filho, com o fato da criança desregular. E acontece, e uma coisa até importante, pegando esse gancho seu, Pamela, um dos motivos pelo qual eu estou aqui nos Estados Unidos e decidi permanecer aqui é exatamente isso, né? Porque aqui o olhar das pessoas é ou eu te ajudo ou eu não finjo que eu não estou te vendo, né? E assim é melhor mesmo, né? Porque a gente já está lutando as nossas batalhas. E o preconceito, o olhar, eu acho que isso é uma questão até um pouco cultural do brasileiro, né? Ele perdeu o olhar ali em você, ele ficar olhando, ele se sentir à vontade para fazer uma crítica, né? Porque ele precisa se sentir à vontade para fazer uma crítica, né? E muitas vezes ele se sente super à vontade para fazer uma crítica, mesmo sem a gente ter dado espaço, né? E aqui eu me sinto muito à vontade com o Davi, né?
O Davi, ele tem alguns comportamentos disruptivos, que é o grito, né? Ele pula muito, ele fica fazendo assim. Então, às vezes, eu tô na rua, ele tá pulando, ele tá assim, e ele já é um rapaz, ele tem 13 anos, ele vai fazer 14, ele tá mais alto que eu. Então, né, realmente é um comportamento que não é um comportamento comum ali, né, do dia a dia das pessoas. Então, pode ser que realmente a pessoa olhe, a pessoa, né, observe aquela criança, mas aqui o olhar é de uma forma mais discreta, né, é um olhar mais cuidadoso, ou não, tá tudo bem, né, eu lembro agora, eu não tô lembrando onde eu fui, lembrei, eu fui na CVS para fazer foto de passaporte, e o Davi estava com esse comportamento dentro da CVS. Aí tinha uma menina esperando também para poder fazer foto. E eu falei assim: me desculpa, o meu filho é autista, porque ele estava fazendo muito som. Então, eu também, eu não acho que, por mais que eu tenha um filho autista, que eu saiba que ele precisa do espaço dele, eu também consigo enxergar o outro lado a ponto de saber que os gritos dele vão incomodar uma pessoa, né? E assim, não é porque ele é autista que ele é dono de todos os espaços, e eu também sou dona de todos os espaços e posso, né, de alguma forma incomodar quem eu quiser na minha frente, né? Então eu tenho esse bom senso, eu acredito que isso seja um bom senso. E aí eu falei para ela, falei, olha, desculpa, meu filhinho é autista. Ela, não, tá tudo bem. Eu sou terapeuta, ela falou, eu sou terapeuta e eu lido com todos eles todos os dias. Eu falei, que legal. E a gente até bateu um papo. Mas na maioria das vezes aqui eles falam, não, tá tudo bem, não se incomoda, tá tudo bem para mim. Então isso é muito confortante para nós que somos mães, né? Porque a gente já tá lidando, Pamela. Eu lembro que uma vez eu falei para um familiar assim, eu não preciso, né, que você fique apontando coisas sobre o Davi, porque eu já faço isso desde a hora que eu acordo até a hora que eu durmo, né? Uma mãe de autista, ela carrega dentro dela a preocupação de que ela vai morrer, porque a vida é finita para todo mundo, né? Então, a gente que é mãe de autista, a gente fica pensando, gente, tá ok, mas e aí? E se isso acontecer de forma precoce? Quem que toma conta? Quem que cuida? Né? Às vezes, o meu marido fala assim, mas só você entende o Davi. Eu falei, gente, mas todo mundo tem que entender ele. Porque ele é de todo mundo. E eu deixo isso claro com o meu filho mais velho e com o meu filho mais novo. O Davi, ele é nosso. Ele não é meu. Ele foi uma oportunidade divina na nossa vida. Porque eu costumo falar, Pamela, que por mais que o autismo ou qualquer necessidade especial de uma criança tenha os seus desafios, eu costumo falar que todas as pessoas desse planeta tinham que ter a oportunidade de lidar com uma pessoa com necessidades especiais. Existe a Monique antes do Davi e existe a Monique após o Davi, né? Eu não tenho mais os mesmos pensamentos. Isso não, que trouxe para mim não foi a maturidade. Isso quem trouxe para mim foi lidar com o Davi, porque o Davi, ele é puro. A pureza que nós não temos, ele tem, né? E ele pode me ensinar isso. Ele não está se importando com a roupa que ele está vestindo. Ele não está se importando que ele tem 2 tênis. Ele não está se importando, tá entendendo? Ele não está se importando se ele está indo na praia de tênis, se ele está indo de sandália. Ele é puro de alma, ele é puro com os comportamentos dele. Então, todas as pessoas que lidam com alguém com necessidades especiais têm a oportunidade de evoluir, né? Então, eu falo que Deus, ele me deu uma bênção depois que eu passei do luto, que eu até pulei essa parte, que eu passei do luto, que foi quando eu cheguei aqui, que eu falo que quando eu cheguei aqui, vou abrir esse parênteses, que foi a parte que eu pulei, tá? Quando eu cheguei aqui, eu me deparei com luto. Por quê? Porque lá na minha cidade, eu estava no meu conforto e eu tinha a Nina e a Flávia. Quando eu cheguei aqui, eu só tinha o autismo para lidar.
E eu não tinha mais a Nina e a Flávia, eu não tinha mais o português, né? Eu não tinha mais a minha zona de conforto, as pessoas que estavam ao meu redor, que me ajudavam. Era a minha cidade natal, onde eu conhecia todos os médicos, eu sou de uma cidade pequena, era a minha zona de conforto. Então, quando chegou aqui, eu me deparei somente com o autismo e todos os desafios que eu teria em diante, né? E aí, nesse período, foi quando eu falei assim, eu muitas vezes, ele chegava da escola e eu falava assim, como eu queria que o Davi me contasse como foi a escola, como eu queria conversar com ele, né? E aí eu falava com Deus, tipo, por quê? Tipo, por que para mim esse desafio, né? Então, antes eu não fazia essa pergunta, mas foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu cheguei aqui, que eu me senti sozinha, eu me deparei com a minha realidade, nua e crua, né? E aí, Pamela, nessa época eu comecei a estudar sobre autismo desesperadamente. Eu fiz cursos, né? Eu queria ser a terapeuta do Davi. Eu aprendi a comunicação alternativa, né? Que é um dos tipos de comunicação que é muito usada para a criança com autismo, para iniciar mesmo esse processo de comunicação, que você tem ali os signs, né? Por exemplo, o menininho correndo, aí está escrito ali, run. Aí tem o menininho comendo, aí tá ali escrito, né? É uma forma de ensinar linguagem e uma forma de ampliar a comunicação dessa criança. Então, por causa dos desafios do Davi com o implante coclear, eu comecei a inserir, tá, na vidinha dele, eu mesma, a comunicação alternativa. Então, na minha casa, começou a ser tudo, na televisão tinha o Nome TV, ele tinha inclusive, depois eu vou te deixar meu Instagram do projeto, que depois a gente vai falar, que ali eu não tirei, tem o período em que eu mostrava os meus cuidados com o Davi para as pessoas, né? E tem exatamente essa parte da comunicação alternativa, em que eu fiz para ele rotinas, né? Então ele tinha que ticar. Isso aumentou demais na época a comunicação dele e também o aprendizado da linguagem, que é exatamente o aprendizado do significado de cada palavra, né? E aí eu entendi isso, eu entendi que eu precisava ser a terapeuta dele, eu entendi que eu precisava estudar muito sobre autismo. E foi só depois que eu fiz isso, que eu peguei o autismo para mim, que meu luto acabou, né? E hoje eu posso te falar, eu olho para ele, eu abraço ele, eu falo, Davi, eu agradeço todos os dias, eu falo, eu amo você do jeito que você é. Tipo, obrigado, Deus, porque o Senhor me deu o Davi. Porque ele foi uma oportunidade na minha casa, ele foi uma oportunidade na minha vida, de evolução, de ser uma pessoa melhor, né? De tudo. E aí, voltando para onde eu estava falando, eu falo com os meus filhos, o Davi é nosso, né? Todos vocês precisam amar essa causa, porque essa causa é nossa, é da nossa, não foi à toa que Deus nos deu ele, né? E isso precisa perpetuar, né? Isso precisa estar no nosso DNA. O amor pela causa autista precisa estar no nosso DNA, porque o Davi na nossa família e na nossa vida não é por um acaso. Uau, que lindo, Monique. Acho que não estava, né, no script a gente chorar, né? Mas faz parte. Como não falar dos desafios, não compartilhando aí, né? Monique, contamos aí um pouquinho sobre a sua história, um pouquinho da história do Davi, mas não estamos aqui só para poder falar, comunicar ao mundo sobre o autismo, como é a realidade do autismo, mas sim também para trazer aí, sair do forninho, um projeto que a Monique está iniciando. Então, eu queria que você trouxesse aí esse projeto, falasse um pouco como foi, como esse projeto ele foi gerado, da onde veio a ideia, e agora esse projeto está prontinho aí para poder nascer, né? Esse outro filho da Monique, o quarto filho da Monique, está aí prontinho para poder nascer. Então, fala do projeto para a gente, Monique. Filho, na verdade.
Bom, é a loja, né? A marca é minha quarta filha, Sim, né? correto. Depois veio o projeto que nasceu da ideia vindo da marca. Eu acho que foi um momento perfeito para poder a gente falar disso, porque em algum momento aí, né, eu falei para você que a causa autista, ela está dentro da minha vida, ela está dentro da minha família, não poderia ser diferente, né? E em 2020, eu iniciei a minha empresa aqui, né? A minha empresa de joias, como Love Silver, né? Eu comercializava joias em prata. E esse ano, em fevereiro, né? Eu lancei a minha nova marca, que tem o meu nome, Monique Miranda Jewelry, porque hoje em dia todas as coleções, todas as peças, elas passam por mim, pelo meu design, né? Então, a marca, ela é muito sobre mim. E nas minhas conversas com Deus diariamente, porque eu tenho todos os dias de manhã, né? Eu tenho essa rotina. Todos os dias de manhã eu escrevo para Deus em forma de oração. E já tinha um tempo, né, em que eu me perguntava por que o autismo ele estava na minha vida só por causa do Davi. No tempo em que eu tinha esse Instagram, que eu me virei lá, que eu, né, me fiz de terapeuta do Davi, nessa época em que eu aprendi tudo sobre autismo, tudo assim, né? Nunca tudo, mas que eu aprendi muito sobre autismo, em que eu me dediquei demais na ajuda, né, para o Davi. Eu amava quando eu postava coisas no Instagram em que eu sabia em que eu ajudava outras pessoas, outras mães. E eu tinha para mim, dentro do meu coração, Pamela, que aquilo dali era de fato o que eu precisava fazer na minha vida, porque era o meu porquê na minha história, né? Aqui nesse mundo. E aí, depois eu abri a loja. Aí depois eu abri a minha loja, né? E eu não consegui ter tempo para poder continuar com as postagens no Instagram sobre o nome era Vencedores.autismo. E ali eu fazia vários textos, contava as nossas histórias, as habilidades do Davi, mostrava muito sobre a comunicação alternativa, enfim. E aí eu passei a não ter mais tempo para isso, mas eu precisava também desse período aí do lançamento da minha loja de joias, para poder eu cuidar um pouco da Monique, né? Me dedicar à minha vida profissional também, que estava aí um pouco deixada de lado desde que eu vim do Brasil, né? Eu não estava trabalhando com o que eu gostava. Então, eu precisei, neste momento, depois que eu vi ali que eu estava completamente enganjada no Davi, que o Davi já estava conseguindo ler, que o Davi já estava conseguindo escrever, né? Eu falei assim, ok, agora eu vou me dedicar um pouco à minha vida profissional. E aí, eu passei 4 anos, tá, com a loja, somente a loja. E aí, voltando nos meus períodos de oração escrita de manhã, um dia eu falei para Deus, parece que está faltando alguma coisa, sabe? Eu não me sinto completa. E para ser muito honesta, eu sei o tudo que eu posso proporcionar, né? Com as minhas joias, eu sei que uma mulher com autoestima, isso é uma coisa que eu indico para qualquer mãe de autista, ou qualquer mãe que tenha um filho com necessidades especiais, que te demande demais, ou até qualquer mãe de filhos neurotípicos mesmo, em que está se anulando, né? Você precisa se cuidar, né? Você precisa olhar para você precisa olhar para o que você gosta. E eu sempre amei me cuidar, eu sempre amei me vestir bem. Você me conhece, me conheceu assim, né? Quando eu vim do Brasil. Deixa eu contar aqui o que eu estava falando para você nos bastidores. Quando eu cheguei aqui para poder gravar, né? A gente estava arrumando tudo. E aí a pessoa falou: Nossa, você tá bonita. Eu falei: Gente, a minha convidada de hoje ela é muito chique. Ela passa por tudo que ela passa. Vocês vão ouvir a história dela. É uma história muito linda. É uma história de superação. É uma história de desafios. Mas ainda assim,
ela é forte, ela encontra esse lugar de cuidar dela, de estar sempre bonita. E é assim, gente, encontra com a Monique, ela está sempre bonita. Sabe, tá sempre bem vestida, tá sempre alinhada. Eu falo, gente, não posso, a gravação hoje tem que ser muito especial. A minha amiga é muito chique. Ai, meu Deus, enfim. Muito obrigada, amiga, pelos elogios. Minha amiga particular, né? Esse elogio aí foi da minha amiga particular. Mas eu acredito, né? Eu acredito 100% de que essa mãe, ela precisa olhar para ela, né? E eu sei a transformação que as minhas joias causam, né, nas pessoas. Eu sei que você se vestir sem joias é uma coisa, se você se vestir com joias é outro, né? Quando você tem coisas que você gosta, né? Quando você tem peças que você já fica mais bonita. Eu sei o quanto isso é importante para o seu caminhar até em outros setores da tua vida, né? Uma vez em que você se arruma de manhã, se acha bonita, se acha pronta, você parece que entra até uma força, né? Para você conseguir lutar. As outras, gente, isso é muito real, porque eu vivo isso, tá? Eu acordo de manhã, eu tenho o meu período com Deus, depois eu vou lá, eu me arrumo todos os dias, eu me arrumo, faço minha maquiagem levinha, né? Para eu viver o meu dia, para eu cuidar da minha loja, para eu me sentir bem, né? Isso realmente eleva a autoestima. Mas eu sabia que ainda assim, né, mesmo com esse lado aí que faz bem, que tem sim uma positividade na vida do outro, né? Eu somo com a vida do outro, ainda assim eu percebia que faltava alguma coisa. E esse alguma coisa tinha a ver com o meu propósito principal nessa vida, que é o autismo. E aí, sabedora eu de todas as necessidades, né, que uma mãe de autista tem, que uma criança autista tem. Sabedora eu também que nem todo país é como os Estados Unidos, que provê, né, que dá suporte. Tem alguns outros estados também que não dão suporte para famílias autistas. Aqui na Califórnia, se você tem um órgão aqui que se chama Regional Center, Harbor Regional Center. Esse órgão dá suporte para as famílias com terapia, com ajuda até de uma pessoa que eles chamam de rescue, né? Que é uma pessoa que vem na tua casa, que você é tipo uma nanny para o seu filho. Então é um momento que você pode ali, sei lá, fazer uma comida em paz, porque existem 3 níveis de autismo e dentro desses 3 níveis, todos eles são completamente diferentes, né? Então, assim, eu lido com uma criança autista nível 2, tá? Que tem o comportamento mais fácil de lidar, digamos assim. Agora, eu tenho amigas que têm filhos autistas que se agridem, que batem a cabeça na parede. Essas pessoas, elas não têm possibilidade de trabalhar, né? Essas pessoas, essas mães, elas não têm outro lugar na vida delas a não ser se dedicar completamente ao autismo, a essa criança, né? No Brasil, chega a me dar assim, uma vontade de respirar fundo quando eu lembro disso. No Brasil, em particular, tem casos seríssimos, seríssimos. Há um tempo atrás, vocês vão, de repente, lembrar disso, que apareceu até no Fantástico, o caso do menino André, que era um rapaz que ele ficava preso por correntes. Isso é o quê? Essa mãe, ela está faltando com esse filho? Não, essa mãe, ela não está faltando com esse filho. Quem está faltando com esse filho são os governantes, né? Que não dão suporte para essa mãe ter o mínimo para ela se sustentar, ter o mínimo para se alimentar, ter o mínimo para comprar um remédio. Essa mãe, ela não tem possibilidade, porque o nível dessa criança é nível 3. E eles não, o governo não dá suporte com terapia. A terapia é a única coisa, a assistência com remédio, medicação e terapia é a única coisa que pode regredir o autismo, o nível do autismo, de nível 3 para o nível 2, construindo novas habilidades, ensinando para essa criança novas habilidades. E aí, essa mãe, ela não tem ajuda, ela não tem, às vezes ela passa fome, às vezes ela tem necessidade do básico, de um remédio, de comida, de uma roupa para vestir. Tem uma associação que eu sou afiliada no Brasil, que se chama Centrim. Eles estão no Acre.
que é um caso, que os casos que ele me apresenta são, assim, casos seríssimos, sabe? Teve um caso em que ele me apresentou, eles têm uma assistente social na clínica, na ONG deles, que fica passando de casa em casa. A gente sabe que o Acre é um estado muito pobre. A assistente social passou em uma das casas, tá? E se deparou com uma cena terrível, né? De uma mãe que ela fez uma tentativa. Essa mãe, ela queria fazer isso? Ela não queria fazer isso, mas falta tudo para ela. Falta comida, falta remédio, falta terapia, falta suporte. 100% dos casos, 70% dos casos de mães atípicas, de 100%, 70% são mães que vivem solo, né? Que tem a maternidade solo, que os pais abandonaram a família, né? A maioria deles não conseguem suportar o autismo, porque o autismo é difícil, é pesado, né? Principalmente essas crianças de nível 2, nível 3, que não tem nenhum suporte, não tem escola. Essas crianças de nível 3, elas não têm escola. Quem que leva como que essa criança fica na escola batendo a cabeça na parede? Como que essa criança vai ficar gritando dentro da sala de aula? E as outras crianças que são comportamento regular? Aí eles querem reunir todas as crianças com necessidades especiais num único lugar, entendeu? Tipo numa APAE da vida. Aí como que? Não faz nenhum sentido. Então, nesse tempo de oração, um dia, Deus falou assim comigo: por que você não linka um projeto aos profits da sua empresa? Assim você vai estar continuando fazendo algo que você ama, porque a minha loja é, assim, uma das coisas que eu mais amo fazer. Eu, de verdade, amo a construção dela e tudo que ela tem se tornado para mim, as pessoas, os relacionamentos, as amizades que eu ganhei, né? Por que você não linka? E aí, lindamente, como tudo que Deus faz é perfeito, ele Vamos me deu traduzir, te interrompendo, vamos traduzir o profit? Lucro. Né? Por que você não pega a parte dos seus lucros e une ao projeto, né? E aí, de forma muito linda, porque tudo que Deus faz é perfeito, ele me deu o nome de Embrace Gems. Mas Gems não são as crianças, são essas mães maravilhosas que suportam e estão disponíveis a abrir mão das suas próprias vidas para cuidar, se dedicar a essas crianças, né, que Deus entregou para elas. Então, o Embrace Gems, que está sendo inaugurado hoje, no Dia Internacional do Autismo, ele vai suportar inicialmente agora crianças através do Centrim, né? Crianças não, mães e crianças, né? Mas mães solo que precisa de que estão em estado de vulnerabilidade, que precisam do essencial. O que é o essencial? É o remédio para esse filho, é a comida, é a roupa para ela vestir, ela precisa de dignidade, né? Então, a partir de hoje, né, a Monique Miranda Jewelry é ligada ao Embrace Gems, que é um projeto que nasceu no meu coração e no coração de Deus, tenho certeza absoluta disso. E vou poder cumprir a minha missão de vida nesse lugar. E eu espero que Embrace Gems cresça, né? Muito. Então, eu vou continuar atuando no Monique Miranda Jewelry e parte do lucro vai ser para dar suporte a essas mães solo, né? Que são negligenciadas pelo governo, que são negligenciadas pelos seus parceiros, né? A conseguir também completar a missão delas, né? Que é cuidar desses filhos. E, Monique, como que essas mães entram em contato ou com a Monique ou com esse outro projeto? Como é que é o nome? Centrim, né? Centrim, eu vou deixar com você para você colocar aqui na descrição, tá? O e-mail da minha empresa e o e-mail também que o Centrinho está disponibilizando para essas mães entrarem.
em contato, tá? O Centrinho, ele dá suporte a cidades ali no estado do Acre, né? Mas eu estarei dando suporte a essas mães inicialmente agora, em alguns lugares do Brasil, onde a gente for detectando ali, né? Prioridade todas, tudo é prioridade, né? Mas aonde a gente conseguir chegar inicialmente. É lindo esse projeto e é lindo essa missão que foi entregue para você, para que você possa dar continuidade e ajudar outras mulheres com tudo que você aprendeu sobre o autismo, com tudo que você descobriu sobre o autismo, porque você, como eu estou mais perto do que você, eu vejo o teu empenho, eu vejo quanto você viajou aqui dentro dos Estados Unidos para poder aprender. Era um curso aqui, era um curso ali, e lá estava a Monique, né, para poder trazer esse suporte para o Davi. E eu fico muito feliz que mulheres como você e outras pessoas no Brasil e no mundo tenham, né, esse comprometimento de que, nossa, eu posso ajudar o outro, né, nem que seja um pouco mais... Pouco, exatamente. Né? Porque assim, realmente é o básico que a gente começa, né? E eu tenho certeza que o projeto vai ser de grande sucesso, porque Deus não traz nada para a gente, não entrega nenhuma missão para a gente, não coloca nenhuma sementinha no nosso coração que a gente não possa fazer. O que Deus colocou no seu coração foi realmente uma sementinha e que a tua parte você está fazendo, que é a parte do florescer, é a parte do colocar para fora. E o resto do crescimento, do aumento dos lucros das joias, que é exatamente quanto mais você vende, mais você vai poder ajudar. Então, todo esse suporte não faz mais parte de você, faz parte de um plano divino. Exatamente, então, exatamente. A tua parte você precisa cumprir e o resto é com Deus, né? É Ele que vai trazer todos os clientes, todas as pessoas, todas as mães que você e esse centrinho vão poder ajudar, né? Eu agradeço muito, Monique, por você ter vindo aqui, eu agradeço muito por ter lançado esse projeto aqui. E, gente, eu vou deixar na descrição dessa live os contatos da Monique, os contatos do Centrinho e os contatos e o Instagram lá do Davizinho para a gente poder seguir. O YouTube. O YouTube dele. E mais uma vez, você que está só nos ouvindo, por favor, vá no YouTube, ou então vá lá no site www.pamelasimeão.com, que vai estar essas informações lá, porque a gente precisa divulgar isso e levar isso para o mundo, né? Para que cheguem nessas mães que não podem por algum motivo, ou que não podem por enquanto, né? Porque a trazer dignidade para essas mães é dizer para elas, olha, você pode, né? Durante um tempo eu vou te ajudar. Exatamente. Você vai conseguir fazer isso, né? É esse primeiro suporte. E, Monique, eu agradeço imensamente. Eu já vivi esse período por um tempo. E você pode ser testemunha disso, né? E, na verdade, a gente precisa de apoio mesmo. As pessoas precisam entender que a vida é comunidade, né? A vida é suportar um ao outro, né? E é exatamente isso, né? Eu quero suportar essas mães para que em algum momento da vida delas, elas também possam fazer o mesmo e essa corrente possa ser expandida. É a corrente do amor, né, Monique? O amor, ele só se multiplica. Cada um que chega com um pouquinho vai se multiplicando e multiplicando. E a nossa vida é assim, é realmente esse suporte, é dividir, é compartilhar aquilo que se tem. Que quanto mais a gente compartilha, 2 é mais forte do que 1. Então, quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente divide, quanto mais eu estou aqui passando aquilo que eu sei, quanto mais a Monique está aqui passando aquilo que ela sabe, o nosso Deus é um Deus de muita abundância, então a gente não pode prender conhecimento, nada daquilo, porque o nosso papel aqui é dividir, e quanto mais a gente divide, mais informação chega para a gente possa compartilhar sempre um pouco mais, né? Sim. Ai, nossa, gente, esse podcast hoje foi intenso. Mas assim... Pamela, eu quero tirar uma fotinha nossa, eu posso? Pode, mas espera aí, nós não acabamos, não. Eu quero que você faça as suas considerações finais, Monique, por favor, para essa mãe que está aí do outro lado e que nos ouviu até agora, né? 1h20, nós estamos aqui falando sem parar. Então, que essa mãe, que você traga um pouquinho mais de amor, sabe? Um pouquinho mais de
de abraço, um abraço virtual, para que essa mãe que está ouvindo lá do outro lado, que não seja só essa mãe, a pessoa que está lá do outro lado possa sentir um pouquinho mais desse amor da Monique. O que a Monique quer fechar esse podcast? Ok, eu vou fechar. Eu acho que eu vou fechar exatamente com a frase que Deus me deu quando o projeto nasceu, né? Entre eu e ele. É de jam para jam, né? É de pedra preciosa para pedra preciosa, essa mensagem, né? Eu sei do seu desafio, né? Eu sei das tuas lutas. Eu sei que não é fácil ser uma mãe atípica. Eu não estou aqui para romantizar, né? De maneira alguma, ainda que eu tenha falado que o Davi é uma grande bênção da minha vida, que eu amo exatamente ele, do jeito que ele é, eu ainda assim sei os grandes desafios, né? Que é ser uma mãe atípica e os grandes desafios que ele vai precisar enfrentar porque ele é autista. Mas eu também sei que existe um projeto divino para as nossas vidas e que a gente precisa percorrer o caminho. Nós não temos opção. Então, eu acredito que a melhor forma da gente percorrer esse caminho é através da aceitação. A aceitação, ela cura a nossa alma, né? E junto com a aceitação, um autocuidado também, para nós que antes de sermos mães de filhos autistas ou até mães de filhos típicos, nós somos mulheres, né? Nós somos um ser humano que temos habilidades, que temos gosto, que gostamos de uma coisa ou de outra, que temos prazeres pessoais, que gostamos de ir a tal lugar ou a outro, enfim, que temos uma vida independente do autismo ou da maternidade atípica, né? Então, se cuide, primeiramente se cuide, se ame, se respeite, coloque um limite também, né? Porque eu lembro que quando eu passei nesse período de que eu precisava ser a terapeuta do Davi, neste momento, eu me deixei muito de lado. E foi o que eu falei ali, não foi uma propaganda, não. Quando a gente se empodera no sentido da gente se autocuidar, da gente se arrumar, isso de fato traz uma força para a gente, até mesmo para a gente lidar com o autismo, né? Com as dificuldades de ser uma mãe atípica. Então, minhas considerações finais são essas, para que você se olhe antes de você olhar para o autismo ou para a sua maternidade atípica e cuide de você, porque você é uma pedra preciosa, né? Sendo lapidada, né? Porque Deus te deu aí uma oportunidade de lapidação, que foi o autismo. É bom, Monique, que você tenha trazido essa questão do autocuidado, porque se eu venho falar do autocuidado aqui, é só uma fala de uma terapeuta, né? Mas quando vem de você, você passa por isso todos os dias. Então você sabe como é, né? Então nada melhor do que pedir para essa mãe que ela olhe um pouquinho para ela. Não é que ela vai deixar o filho dela, mas é que ela olhe um pouquinho para ela, olhar para aquilo que ela sente, olhar para aquilo que ela gosta, olhar para os limites dela e olhar e se sentir bem, né, com aquilo para que ela possa enfrentar o que precisava vir pela frente. Monique, muito obrigada. Eu não tenho nem palavras para poder te agradecer a vir aqui nesse dia tão importante para que a gente possa levar essa mensagem de conscientização para outras pessoas e que chegue a mais pessoas essa informação e que cada vez a gente entenda um pouquinho mais sobre o autismo e um pouquinho mais sobre as mães atípicas que estão aí, viu? Um beijo no seu coração. Posso falar só uma última coisinha? A aceitação dentro de casa é a primeira aceitação. Para que o mundo possa aceitar os nossos filhos e tratar eles de forma como a gente quer que eles sejam tratados, nós precisamos nós precisamos aceitar o autismo, né? E incluir ele nas nossas vidas de uma forma normal, né? De que aquilo ali realmente é parte da nossa vida. Eu acho que isso é uma energia que nós vamos passar para o mundo adiante para que eles possam, de fato, entender e se conscientizar de que é preciso tratar o autismo e a maternidade atípica e a família atípica de forma melhor. Brilhante. Continua aí, não sai daí não.
Gente, e para você que acompanhou a gente aqui até o final, eu imensamente agradeço. E eu não sou de pedir para vocês darem like, nem nada, porque aqui o intuito não é esse, é só passar informação, mas leve essa informação para mais pessoas, sabe? Se você não quiser compartilhar, não precisa compartilhar, mas passa o que você aprendeu aqui, passa para outras pessoas. E se você vê uma mãe na rua precisando de ajuda com um filho, ofereça a sua ajuda. Se você não consegue ajudar, simplesmente passe e deixe que aquela mãe ali esteja, que ela vai resolver. Então, fica o meu muito obrigado aí no coração de cada um de vocês. E mais uma vez, eu vou deixar todas as informações aqui embaixo, debaixo da descrição. E para você que está só nos ouvindo, acompanha lá nos outros canais para que você possa pegar todas essas informações, viu? Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo podcast. Obrigada. Bye! Beijo.